Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, é com alegria que trago a palavra de Deus para os nossos corações. Estarei ministrando aqui a palestra Mantendo a Essência e o Equilíbrio da Família através dos princípios bíblicos. E o texto que me foi dado é 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Nós estaríamos compartilhando esta palavra no nosso encontro de casais, mas estamos impedidos de termos as reuniões no templo, no nosso templo, mas eu quero trazer esta palavra para nós neste dia e que o Senhor possa estar abençoando a minha família, a sua família, nossos lares, com a sua palavra. Neste momento, vamos abrir a palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 5, o verso 8, que nos diz o seguinte: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Palavra do nosso Deus, palavra que Paulo escreveu ali ao jovem pastor Timóteo. Nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor dentro deste tema, mantendo a essência e o equilíbrio da família através dos princípios bíblicos. A família é um projeto de Deus e, como tal, ela tem sido alvo das investidas de Satanás, porque o seu intuito é destruir a família. Ao criar a família, meus irmãos, Deus estabeleceu princípios que visam levar a família a ser edificada sobre uma base sólida, de acordo com a santa vontade de Deus. A cada dia, homens e mulheres estão se afastando de Deus, e o que temos visto são famílias sendo destruídas, filhos ficando afastados do convívio ou do pai ou da mãe, do convívio familiar, e famílias a cada dia indo de mal a pior por não observarem os preceitos descritos na palavra de Deus. Meus irmãos, edificar a nossa família segundo a vontade de Deus é tudo que precisamos para construirmos uma família não isenta de problemas, mas forte, uma família seguindo os princípios da palavra de Deus. Para termos uma família essencialmente equilibrada, o caminho é observarmos esses princípios que estão na palavra do Senhor, pelos quais nós podemos edificar nossa casa, nosso lar, nossa família aos pés do Senhor Jesus. Não há família perfeita. Enquanto estivermos aqui na terra, nunca seremos perfeitos. Então, o que podemos ser é famílias abençoadas, equilibradas, famílias essencialmente vivendo os princípios que o Senhor colocou na sua palavra. Eu faço uma pergunta neste momento. Podemos hoje manter a essência e o equilíbrio da nossa família? A minha resposta é sim, podemos sim. Desde que deixemos o Senhor edificar a nossa casa, pois, como diz Salomão, no Salmo 127, o verso 1, a primeira parte, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, se nós colocarmos nossa família diante do Senhor, para o Senhor edificar a nossa casa, seremos essa família bem-sucedida, essa família abençoada, essa família debaixo da graça do Senhor. Voltando aqui ao nosso texto de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, é importante dizer que a família é bênção de Deus para nós. Alguém já disse que nenhum sucesso
justifica o fracasso de uma família. O apóstolo Paulo está dizendo aqui a Timóteo: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Precisamos atentar para o que diz a palavra de Deus. Você pode ter sucesso em várias áreas, mas se a sua família está um fracasso, de nada vale o seu sucesso fora em outras áreas. O contexto aqui de 1 Timóteo capítulo 5 se refere ao trato para com as viúvas. Paulo fala a Timóteo, dos versos 3 ao 16, sobre os critérios e princípios acerca do cuidado com as viúvas ali naquela época. E aqui no verso 8, o verso que foi destacado, Paulo mostra a Timóteo a gravidade da família que não cuida dos seus próprios parentes, em especial dos da sua própria casa. O texto diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Meus irmãos, o texto aqui é bem claro. Mas eu quero destacar aqui 2 pontos dentro desse texto aqui. Primeiro é que devemos cuidar da nossa família. E o segundo ponto é que quem cuida expressa e não nega a fé. Vamos lá, o primeiro ponto. Devemos cuidar da nossa família. Paulo diz: se alguém não tem cuidado dos seus. O texto fala aqui de cuidado. Cuidado aqui, irmãos, no grego significa prover para, ter consideração por. E o seu significado básico é pensar de antemão. Então, é nosso dever cuidar da nossa família. Precisamos cuidar da nossa família. Precisamos estarmos atentos a tudo que se passa na nossa família. É nosso dever cuidar dos nossos. E ele diz aqui dos seus. Se alguém não tem cuidado dos seus, ou seja, devemos ter cuidado dos membros da nossa família. Tanto os mais íntimos como os mais distantes de nós, os parentes de sangue. Precisamos ter também uma certa preocupação, cuidado por nossos parentes. E Paulo diz, especialmente dos da própria casa. Os da nossa casa, os da nossa própria casa, meus irmãos, fazem parte da nossa família imediata. Pai, mãe, esposa, filhos. E pelo contexto aqui que Paulo coloca, envolve até mesmo os avós. Veja o verso 4, ele diz: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, essa família aqui, especialmente dos da própria casa, diz respeito a essas pessoas. Então, é nosso dever cuidar da nossa família. Como é que podemos manter o equilíbrio, a essência da nossa família, se nós não estamos cuidando da nossa família? A palavra de Deus nos ensina que devemos cuidar. Como podemos ver a nossa família bem, de pé, equilibrada, com saúde, se nós não estamos cuidando da nossa família? Então, o primeiro ponto aqui a ser destacado é: cuidemos da nossa família, dos da nossa casa, especialmente dos da nossa casa. O segundo ponto que eu destaco aqui é que quem cuida expressa e não nega a fé. Paulo diz:
Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Vejam, meus amados irmãos, que Paulo foi bem enfático ao dizer que quem não cuida dos seus, dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, a palavra de Deus está nos mostrando que devemos ter cuidado com a nossa família. Porque quem não cuida, nega a fé, nega aquilo que crê. Precisamos entender, amados, que Paulo, quando usa esses termos aqui, que é pior do que um descrente, que negou a fé, isso não significa que a pessoa apostatou da fé, não é isso que Paulo está dizendo. Ou abandonou algum artigo da fé cristã. Mas significa que tal pessoa deixou ou se recusou de pôr em prática as suas próprias crenças, aquilo que crê, aquilo que defende, aquilo que acredita. Então está dizendo que deixou a palavra de Deus de lado, né? Embora saiba o que a palavra pede, fala, deixou de lado, se recusou a praticar esta palavra, a pôr em prática esta palavra. Então quem não cuida dos seus, Paulo está dizendo que essa pessoa é pior do que um gentil, do que um não crente, que não tem uma vida com Deus, que não conhece a palavra de Deus como nós conhecemos. E por que esta pessoa é pior? É pior do que um descrente. Pelo simples fato, meus irmãos, de que muitos descrentes demonstram amor e cuidado por seus familiares. E Paulo está dizendo, olha, se você sabe que tem que fazer isso e não faz, não está agindo conforme os princípios da palavra de Deus, você está agindo pior do que um descrente, aquele que não conhece esses princípios. Meus irmãos, quando o crente cuida dos seus, ele expressa a sua fé. E ele serve de exemplo para outras famílias. Quem expressa a fé está testificando do Evangelho da graça de Deus. Então, quem cuida, expressa, não nega a fé. Expressa essa fé. Você entendeu? Você entende isso? Então, temos que cuidar da nossa família, porque quem cuida da família está expressando a sua fé, não está negando a sua fé. Quem ama, quem zela pela família, quem busca o bem da família, está colocando em prática a fé, aquilo que aprendeu na palavra de Deus. E eu pergunto, nós temos tido o cuidado necessário com a nossa família? Você tem tido o cuidado necessário com a sua família? Vamos ver de maneira mais prática como deve ser esse cuidado. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 22, verso 8. É um texto que eu quero destacar aqui para nós também, para nossa meditação neste momento. Deuteronômio 22, 8 diz o seguinte: quando edificares uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair do terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Meus irmãos, a figura da casa aqui pode muito bem representar a nossa família, que desde o início do casamento precisa ser edificada e super protegida com vários parapeitos. Precisamos construir parapeitos para a proteção da nossa família, para o bem-estar da nossa família.
E nós estamos falando aqui de manter a nossa família, manter a essência, manter o equilíbrio da nossa família, observando o que diz a palavra de Deus. Então, é da palavra de Deus que nós temos que tirar os princípios básicos para o melhor andamento da nossa família. Não quer dizer que se nós estamos tirando esses princípios da palavra de Deus, nós estamos isentos de problemas, não significa isso. Mas nós estaremos fortalecidos pelo Senhor e sua palavra para enfrentarmos as tribulações, os momentos difíceis juntos com a nossa família. E o Senhor nos abençoará diante dos momentos difíceis, nos fará sair das tribulações de cabeça erguida, confiando cada vez mais nele. Vamos construir parapeitos? Vamos? Para a nossa família ser cada vez mais uma família agradável, saudável. Os parapeitos, eles são indispensáveis e nos ajudarão a edificar nossas famílias. O texto diz que se deveria colocar parapeito ali para evitar que alguém caísse. Parapeito serve para isso, para proteger. E eu quero trazer aqui de forma prática alguns parapeitos para nós estarmos observando que vale a pena ter esses parapeitos em nossos lares, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor nos traz na sua palavra. Quais são esses parapeitos, pastor? Primeiro, o parapeito do temor ao Senhor. O Salmo 128, verso 1, o salmista diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Nós precisamos temer ao Senhor, servir a esse Senhor que é o nosso pastor. Então, que possamos construir esse parapeito, erguer esse parapeito do temor ao Senhor. Precisamos temer ao Senhor, servir a Ele com alegria no coração. Nós temos também o parapeito do servir ao Senhor. Lembra de Josué? No capítulo 24, Josué diante do povo ali que estava se afastando de Deus, adorando a deuses, fazendo de deuses ídolos. Josué, junto com a sua casa, com a sua família, sabiamente chega diante daquele povo e diz que ele e a sua casa iria servir ao Senhor. O povo deveria fazer a sua decisão também. Mas Josué, como líder, estava ali colocando diante do povo, dizendo: olha, eu já tenho a minha decisão. Junto com a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, precisamos construir esse parapeito do servir ao Senhor. Nada pode nos separar disso, nada pode nos impedir de servirmos ao Senhor. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos a palavra de Deus, temos que abençoar nossos familiares, nossa casa, com a palavra do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Façamos como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se nem todos dentro do seu lar servem ao Senhor, mas se você está servindo ao Senhor, construa esse parapeito dentro da sua casa, abençoe o seu lar, sirva ao Senhor com alegria. Um outro parapeito aqui é a oração. 1 Tessalonicenses diz, no capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Precisamos orar sem cessar por nosso lar, nossa família, para que possamos ver a nossa família de pé, diante do Senhor, diante dos problemas também, servindo ao Senhor com alegria. Estamos dispostos a vencer a cada dia os obstáculos. Então, que possamos orar em família, que possamos orarmos uns pelos outros, meus irmãos.
Um outro parapeito aqui também é o da comunhão com a palavra de Deus. O Salmo 119, o verso 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Só poderemos construir uma família feliz se atentarmos para os princípios da palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar. Deus quer ter, amados irmãos, a primazia em nossas vidas e em nosso lar. Se queremos construir um casamento, uma família saudável, nós temos que atentarmos para isso que diz a palavra de Deus. Para os ensinamentos da palavra de Deus. Então, que possamos viver em comunhão com a palavra de Deus, em sintonia com a palavra do Senhor. Um outro parapeito aqui que eu destaco é o da consagração, da santificação. Lembra de Jó? No capítulo 1, a palavra de Deus diz que Jó, ele era um homem temente a Deus. E após as comemorações ali de aniversário dos filhos, que ele tinha vários filhos, ele chamava os seus filhos e os santificava, oferecendo holocausto ao Senhor. Porque Jó, ele desejava, meus irmãos, se certificar de que em sua família estava tudo em ordem. Então Jó, ele tinha zelo. Jó, ele levava a sua família aos pés do Senhor, santificava, ele se consagrava. Então é isso que nós precisamos fazer dentro da nossa casa, do nosso lar. Precisamos erguer esse parapeito da consagração, da santificação ao Senhor. Um outro parapeito aqui é o parapeito dos cultos domésticos e do ensinamento da palavra do Senhor. Algo tão esquecido por muitas famílias cristãs. Eu creio que agora muitas famílias, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, estão retomando os cultos domésticos. É muito bom, é saudável isso. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7 diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, meus irmãos, precisamos no culto doméstico, em outros momentos também, ensinar a palavra do Senhor dentro de nossas casas, sentarmos com os nossos familiares e inculcarmos a palavra de Deus aos nossos filhos, na nossa casa. E aqui o texto diz, olha, tu as inculcarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. Esse é o momento do culto doméstico, devemos sentar, ensinar a palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus, andando pelo caminho também, compartilharmos a palavra de Deus, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, amados, a palavra de Deus, ela tem que nortear nossas vidas. Nosso deitar, nosso levantar, nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Nós precisamos construir esses parapeitos, parapeito do culto doméstico, o parapeito do ensinamento da palavra de Deus no nosso lar. Tem um outro parapeito também que eu quero compartilhar aqui, é o parapeito do jejum. Em alguns momentos temos que jejuar por nossa casa, por nosso lar. Temos o parapeito também do amor. Precisamos viver o amor verdadeiramente na prática, meus irmãos. Precisamos amar os nossos familiares, a nossa casa, a nossa família. O esposo amar a esposa amar o esposo, os pais amar os filhos amarem os pais. Precisamos viver realmente o amor. Construamos este parapeito do amor, o parapeito do diálogo também. Vamos nos comunicar em família. Às vezes, alguns problemas surgem os problemas, e precisamos estarmos atentos a tudo que acontece na nossa família, através do diálogo.
Tem o parapeito também da conscientização do certo e do errado. Precisamos construir esse parapeito. Vivemos dias difíceis, onde o inimigo tem se levantado fortemente contra os nossos filhos, contra nossos lares, contra os casais. Nós precisamos ter a conscientização do que é certo e do que é errado. E assim por diante. Tem muitos outros parapeitos. E eu quero que você possa colocar aí, se lembrar de outros parapeitos, para aumentar esta lista aqui que eu coloquei já. Eu coloquei aqui coisas que são indispensáveis, parapeitos que são indispensáveis para nós termos a nossa família equilibrada, mantermos a essência, o equilíbrio da nossa família, observando os preceitos bíblicos da palavra, que está na palavra do Senhor, os preceitos que estão na palavra do Senhor. Então você pode acrescentar aí esta lista, colocando outros parapeitos, com certeza temos muitos outros parapeitos. Eu quero concluir esta palavra, meus irmãos, dizendo que é importante observarmos o que diz a palavra do Senhor. Que possamos cuidar da nossa família, pois quem cuida dos seus expressa e não nega a fé. Que possamos também construir parapeitos para protegermos nossas famílias das ciladas do inimigo. A palavra do Senhor diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor, tentando nos tragar como leão. Então veja que ele é feroz. Ele tenta nos tragar. E como ele tem feito estragos em muitas famílias. Como o inimigo tem tido brecha em muitos lares, muitas famílias. Mas nós conhecemos a palavra do Senhor. Nós temos princípios bíblicos. E se seguirmos esses princípios bíblicos, se construirmos os parapeitos que foram mencionados aqui, nossos lares, nossas famílias estarão bem-sucedidas para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, que possamos atentarmos para a palavra do Senhor. Estamos vivendo em pleno século XXI e cada vez mais as investidas do nosso inimigo são fortes contra nós. É responsabilidade nossa, da nossa família, cuidarmos dos nossos familiares. A família ela não pode querer que a igreja assuma o seu papel, aquilo que é sua responsabilidade. É isso que Paulo deixa bem claro aqui no texto de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Paulo mostrou isso a Timóteo, ao jovem Timóteo. Não se pode transferir para a igreja a responsabilidade que é da família, de cuidar dos seus familiares. Cuidemos dos nossos familiares, atentemos para os princípios bíblicos, coloquemos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, no nosso casamento, no nosso lar, para que possamos edificar a nossa família, o nosso lar, de acordo com estes princípios que Deus colocou na sua palavra. Deixemos Jesus ser o Senhor da nossa família, do nosso lar, como por exemplo fez Zaqueu, lá em Lucas 19, como por exemplo fez o carcereiro de Filipos, em Atos 16, 31, como fez Onésimo na reconstrução de sua vida e da sua família, está lá na epístola a Filemon. Então, que Deus nos abençoe grandemente. Que possamos manter a essência e o equilíbrio da nossa família através dos princípios bíblicos. Um grande abraço a todos, que Deus continue nos abençoando, que possamos meditar na palavra do Senhor e viver de acordo com a palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.